Neste episódio, participam com a gente o engenheiro civil Lamir Mota. Ele trabalhou por mais de 10 anos como engenheiro, residente e gerente de obras em construtoras que possuíam atuação nacional e regional, como a Camargo Correia. Ele é fundador e dirigente da LMF Engenharia, desde dezembro de 1998, com atuação em diversos empreendimentos com a empresa Andrade Marinho, realizando obras de destaque em Campina Grande e região. O analista de sistemas, Gutenberg Medeiros, também participa com a gente desse podcast. Ele é analista sênior de TI, com mais de 20 anos de experiência como administrador de sistemas Linux, gerência de infraestrutura e desenvolvimento de sistemas. Atualmente, ele atua em consultorias em nuvens públicas e privadas. E temos a presença de Ives Dantas. Ele é professor há 9 anos, consultor e engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal de Campina Grande. Ele realiza trabalhos para empresas, órgãos públicos e usuários de energia em alta e baixa tensão. Desde 2022, Ives atua como perito judicial do Tribunal de Justiça da Paraíba. Atualmente, ele participa do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Campina Grande. Se liga, moral! Estamos iniciando o nosso terceiro bloco do podcast sobre o assunto, para falar um pouco sobre Jornada das Profissões. E hoje eu estou recebendo aqui 3 grandes profissionais em suas respectivas áreas. A gente vai conversar um pouco sobre as ciências exatas. Eu estou muito à vontade hoje aqui. Eu estou recebendo aqui meu grande amigo Ives. E aí, pessoal? Eu estou recebendo também Dr. Lamir. Boa noite. E estou recebendo o Gutenberg. E aí, galera? A gente vai fazer um grande bate-papo. Ives é engenheiro elétrico, Lamir é engenheiro civil e eu tenho um Gutenberg que é analista de sistemas. Veja que a gente vai bater papo sobre as ciências exatas e vai trocar muita informação aqui sobre isso. E eu queria começar fazendo uma pergunta clássica aqui. Meu amigo Ives Dantas, de Pombal para o Mundo, nosso engenheiro elétrico. Eu posso falar de Pombal porque eu sou de lá também, com muito carinho. Na ELP. Eu quero saber, a decisão de ser engenheiro elétrico, já era um sonho? Foi uma decisão de última hora? Teve dúvida? Não teve dúvida? Como foi esse momento? Não, eu tive muita dúvida. Eu pensava primeiro em começar direito, gostava de conversar, de falar, achava bonito aquelas coisas de advocacia, de juiz. E aí migrei para arquitetura. Ainda pensei em engenharia civil, mas o meu padrinho, ele é técnico em eletrônica pelo Senai. Então, desde de pequeno, eu era acostumado, quando estava lá para o Pombal, a estar com ele nas obras, a estar mexendo naquelas coisas de eletrônica. E ele sempre dizia assim para mim: meu filho, isso aí é muito difícil. Não é qualquer pessoa que faz, não. Eu disse: rapaz, esse negócio é difícil. Chamou a atenção, né? Chamou a atenção, né? Aí eu disse: não, vou ficar na arquitetura, eu gosto de desenhar, é para desenhar. E aí, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu tive aula com um professor de física, que ele deu a parte de elétrica. E esse professor também era formado em engenharia civil. E aí ele deu uma aula lá, umas aulas extras que teve, apareceu, ele deu uma aula lá. E eu me recordo muito dessa cena, quando ele comentou isso. E ele fez assim: não, porque eu estava numa obra tal, e a gente estava batendo uma laje, e aí tinha um posto da Energisa que estava muito perto, e aí a gente ligou para os caras da Energisa e pediu para eles transferir para o outro. Gente, vocês não têm noção. Os caras transferiram, os caras transferiram o poste de um lado para o outro com tudo ligado. E esse professor era Felipe Lucena. E naquele momento assim, eu disse: rapaz, esse negócio é interessante. Então, o desafio, a motivação que meu padrinho me deu e o acesso a esse tipo de conteúdo no ensino médio fez com que eu quisesse fazer elétrica. E tinha mais uma decisão, eu queria fazer em Campina Grande. Por quê? Porque como eu estudava em João Pessoa, meu pai tinha um negócio que era assim: você vai fazer na UFPB para você morar aqui. Mas aí eu queria ter a experiência de morar fora, né? Eu acho e recomendo, inclusive, a todas que estão assistindo o nosso podcast, morem fora se puder. É uma experiência de vida gratificante. E aí eu entrei para elétrica. Vai um menino e sai um homem, né? É. Vai um menino e sai um homem. É um desafio muito grande. Eu recordo bem desses exemplos. Eu fui professor de Ives,
Revelou a idade, né? A gente não... É que eu comecei cedo. Não, o Guto ficou assim, tô falando, eu me lembro dessa história, Guto. O que é isso que eu não tô entendendo? A gente afastou uma linha de transmissão que tinha, era uma linha de alta, é média, na verdade, é 3.8. Era a saída de uma subestação e passava dentro de um terreno nosso. A gente estava fazendo uma obra, a parte antiga da Saelpa ainda, e a gente precisou deslocar isso e foi um serviço muito legal. Foi linha viva, eu aprendi muito. Eu já comecei falando de engenharia e eu preciso dar um passo aí. Você quase foi engenheiro civil, eu sou engenheiro civil e nós temos um grande engenheiro civil aqui. Grande na altura. Doutor Lamy, eu vou seguir essa mesma sequência. Era uma decisão já certa, já tinha um sonho de menino, teve dúvida. Como foi esse momento? Teve as influências da vida, né? No meu caso particular, minha mãe estimulava muito a gente a estudar. Mas meu pai assinava o Globo e eu comecei a ler jornal muito cedo. Né? Com 12 anos eu lia e tinha uma coluna lá de um jornalista, que era um sociólogo, mas escrevia sobre a economia de uma forma, com uma linguagem muito acessível, uma linguagem muito fácil, chamado Joelmir Béttiger. E aí eu queria fazer economia, né? Em função dessa influência. Até num dos presentes, assim, eu não sei se foi com 13 ou 14 anos, eu pedi uma coleção à mamãe chamada Os Economistas. E aí quando eu comecei a ler, não entendi nada. Mas, assim, uma dificuldade em mim, mas eu tinha muita vontade, né? Então, essa foi uma influência. Outra influência é o seguinte, eu, nas minhas férias, não gostava de ficar parado. E eu ia ia frequentar. Ajudar, viver aquele ambiente. Frequentar o trabalho do meu pai. Ele tem um imobiliário e, eventualmente, construir umas casas, um predinho e tal. E nessas minhas experiências de férias, né? A engenharia, a construção também me influenciou. E eu fiquei em dúvida, né? Mas no último ano eu decidi por engenharia civil. Então, eu tive essas influências, né, que você vai tendo. Acho que Ivens também teve essas influências aí, até chegar um momento que você decide. E aí eu decidi fazer engenharia civil. Estou muito feliz, né? Eu sou suspeito porque a engenharia é um curso muito bonito. Todas as engenharias, na verdade, né? E a civil... eu tenho um carinho especial, né? Porque é civil, né? Quando você vê civil, vem de civilis do latim, né? Do cidadão. Então a gente atende a demanda do cidadão. Né? Então a gente atende essa demanda de moradia, de abastecimento de água, de saneamento, do ambiental. Né? Na realidade, outras profissões são complementares. Você não faz uma obra, por exemplo, é difícil, não existiria edifício, né, principalmente altos, se não tivesse uma coisa chamada elevador, que foi desenvolvido pelos engenheiros mecânicos, né, ou por empresários aí. Eles têm um Elis Otis, um empresário americano, que em 1853, né, foi o primeiro elevador, assim, eu acho que comercial. Que ainda hoje é um dos mais populares do mundo, né? Então, assim, você trabalha, mas sempre a engenharia elétrica, a engenharia mecânica, e até a engenharia química, no caso do engenheiro sanitarista, né? Do engenheiro civil sanitarista, ele está ali no tratamento da água, no tratamento do efluente, né? Do esgoto doméstico. Então, você não consegue desenvolver suas obras se você não tiver colegas engenheiros de outras especialidades também, né? É maravilhoso. E hoje a mecatrônica vem tomando um espaço gigantesco, né? Também para ajudar nesse processo. Bom, e juntando-se aqui a nós, eu vou dizer um grupo de engenheiros, um quase engenheiro também, que é muito amplo. Eu tenho o Gutenberg, analista de sistemas. Gutenberg, eu posso dizer que está na área de tecnologia, que hoje está em todas as áreas, né? Como foi essa decisão? Foi já uma decisão certa, já sabia? Felipe tem uma coisa interessante, sabe? Porque desde cedo eu jogava no Atari 2600. Eita, já ouvi falar. Desmontava rádio CCE com toca-fita, entendi o mecanismo de toca-fita, eu não sabia bem o que queria. E aí, de repente, surge lá em 92 um negócio chamado de biotecnologia. Olha só, rapaz, tem coisa a ver com medicina, farmácia e tal. E aí surge a oportunidade, faço o vestibular, a gente quer falar nem tudo, né? Faço o vestibular para farmácia, passo aos 16, entro aos 17 para fazer farmácia. Quando eu descubro que não era bem assim a biotecnologia, eu já estava trabalhando lá em 98,
2008 com um negócio chamado Linux. Vocês trabalham com um negócio chamado Windows, né? E eu aprendi com um amigo meu, que é engenheiro elétrico, um negócio chamado Linux, que a gente instalava com disquete, dava linha de comando, construía as coisas, construía software, e aí eu fui caminhando. Então, eu tenho minha carteira profissional, assinada em 2001, como gerente de redes da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba. 2001. E eu era farmacêutico. E agora? Aí começa a fazer curso. O negócio é meio maluco, né? Exercício legal da profissão. Exercício legal da profissão. E aí eu começo. De repente, me vem a necessidade de não apenas ser um técnico, que eu já tinha feito quase 600 horas de curso técnico, dava aula no Redentorista, na parte de projetos, de Linux, servidores Windows, e aí vou para a infraestrutura. Foi quando vem a questão de ser, então, analista de sistemas. Diferente de uma pessoa que faz engenharia de software, por exemplo. Tem diferença, né? O engenheiro, embora, por exemplo, eu paguei álgebra, cálculo 1, 2, álgebra linear, então paguei uma boa base de vocês. Uma boa parte de vocês eu paguei também, mas há uma diferença grande do engenheiro para o analista. E hoje eu sou uma coisa bem bonita que não existe aqui no Brasil, chama-se DevOps Engenharia. É um cara que trabalha com equipes de desenvolvimento, vem aí o Dev, Ops, que é Operations, e é um cara que trabalha com equipes que desenvolvem software e com equipes que mantêm o software, porque são equipes diferentes. É uma galera que desenvolve e uma galera que mantém. Vem aí o DevOps. Por que engenheiro? Porque você tem que entender de data center. Não existe data center onde se mantém a nuvem, se mantém o banco de dados, sem um engenheiro para construir, sem um engenheiro para manter, e a gente está ali dependendo da engenharia para manter a coisa toda funcionando. Então, foi difícil, né? Mas aí hoje eu entendo que depois de 20 anos de profissão. Vocação, né? Ela só aflorou mais na frente. Ela né? só aflorou mais na frente, porque aí veio a questão da vivência. As pessoas, na vivência do dia a dia, começaram a mostrar que a tecnologia ela é muito rápida. Então, você pode pegar a sua vivência como engenheiro, por exemplo. Eu tenho um amigo que ele é VIP do Citibank. VIP é um acima do executivo. Ele é engenheiro, formado aqui pela Universidade Federal, com mestrado na UFPE, no César. E hoje ele é um executivo, ele saiu do código, ele saiu de estar programando ali na protoboard, que é uma pecinha de hardware, e é um cara que toma decisão. Mas quando se fala assim, olha, a gente está com delay aí de 10 segundos no deploy de um software, ele sabe o que é, ele tem a referência, ele não entende hoje de entrar em cima de um mecanismo, de um ambiente de desenvolvimento, nós chamamos de framework, entrar ali, desenvolver, mas ele tem a noção, né? Aquilo ali na raiz. Então, o que é que ele precisa? Volta aos seus livrozinhos, lê novamente e executa a sua profissão. Muito bom. Vocês perceberam já que aqui, juntando tudo, a gente tem uma grande integração. Que a gente tem aqui as ciências. A maravilha é essa, né? Essa proximidade. Cada um acaba seguindo uma área, mas como se conecta. E é por isso que às vezes surgem as dúvidas. Então, é muito legal a gente entender que essas dúvidas elas são naturais. Isso faz parte. E aí, já que a gente está falando de dúvidas, eu queria entender o seguinte. Doutor Lamy, você é engenheiro civil. Aí, eu tenho que construir casa, eu tenho que construir prédio. Qual é a abrangência desse curso? Que hoje é uma grande dúvida que os meninos às vezes têm. Aí, eu disse, será que pode trabalhar com água? Será que pode trabalhar com o quê, o engenheiro civil? Rapaz, a engenharia civil, como eu falei, né, atende às demandas do cidadão. Então, são muitas demandas que o cidadão tem, né? Aquela que é mais óbvia, né, é essa da construção urbana, vamos dizer assim. Né, de você fazer um loteamento, um condomínio horizontal, uma casa, né, um edifício, né? Isso é muito óbvio, né? É o imediato isso aí. Para quem escuta falar em engenharia civil. Mas você tem aquela questão fora de uma cidade que é a da infraestrutura. Aí você tem um engenheiro que é especialista, um engenheiro rodoviário, especialista em construir estradas, né? Aí você tem um engenheiro portuário, especialista em fazer portos, porque realmente cada obra tem sua característica e você não consegue trabalhar em todas as áreas, né? Aí tem aquele que é responsável por construir túneis, aeroportos, né?
Aí tem o sanitarista, que é aquele que vai, né, trabalhar com água e esgoto. Tem o de geotecnia, que vai trabalhar com o comportamento dos solos e das rochas, né? Tem o de barragens também, né? Então, o que você tem que saber e filtrar, e a gente se colocando na posição do estudante que está escutando a gente, é exatamente o que você gosta de fazer e onde você quer morar, né? Que porque as demandas não vão ser proporcionais. Se você quer fazer estrada, por exemplo, o bom é você ir para o Centro-Oeste, né, que está se desenvolvendo muito com o agronegócio, indo para a chamada Matopiba, né, que é a nova fronteira agrícola brasileira, de Maranhão, do sul do Maranhão, Tó de Tocantins, o leste de Tocantins, Pi de Piauí, o sul do Piauí, ali, né? E Bahia, que é o oeste da Bahia, né? Então, ali tem um potencial grande para você construir estradas, isso e aquilo. Rapaz, eu tenho até um amigo, vou até intervencionar aqui. Eu tenho uma amiga que ela é engenheira e a especialidade dela, doutorado, é asfalto. Exato. Como é o nome do engenheiro que é responsável por isso? É o engenheiro de estradas, de pavimentação. Ela tenta falar, a gente não consegue entender, entendeu? Porque ela fala de infiltração. Você estava falando de Kennedy é professor na universidade e ele é o chefe do laboratório aqui de pavimentação, que é um dos melhores laboratórios do país de pavimentação, está aqui na UFCG. Então, assim, tem muitas especialidades, né? Então, não é uma decisão fácil e que muitas vezes o estudante ele não conhece. Mas é isso que eu digo, você tem que saber o que você gosta, né? Aonde você quer morar para saber se tem aquela demanda, né? Porque é muito frustrante você ter uma atividade e não ter uma especialidade e não ter a demanda para aquilo, né? Então, é ruim isso, né? E se você tem um vínculo muito forte com a sua terra, então você tem que procurar alguma especialidade que tem uma demanda, né? Para que você exerça sua profissão, né? Você seja feliz de uma forma... Mas é isso, são muitas especialidades e subespecialidades. Se a gente fizer uma analogia com a medicina, né, você tem as especialidades e as subespecialidades. É verdade. Você é oftalmologista, mas você é especialista em córnea refrativa, o outro em glaucoma, o outro em plástica ocular, enfim, várias subespecialidades que existem. Da mesma forma, a engenharia, né? E aproveitando aí a fala de Gutenberg, que citou uma amiga dele, hoje a gente tem uma presença feminina cada vez maior dentro das engenharias. Ainda bem. Faz falta, viu? Eu recordo no curso, eu sou engenheiro também, de formação, e eu recordo que a gente já tinha ali uma demanda de colegas na turma crescente, e os professores citavam isso como referência, e os professores engenheiros, só que naturalmente de um período anterior, e eles diziam, isso o FPB, o campus João Pessoa, e eles diziam ali como esse percentual do público feminino cresceu. Que maravilha! Que maravilha. Quando se forma em elétrica, se forma juntando um bocado de período para ver se tem gente para fazer a placa, né? Então, acho que juntou quando a gente foi se formar. Quando a gente se juntou para se formar, tinham 20 pessoas de 4 períodos diferentes. A gente tinha cerca de 5 mulheres. E eu vou dizer um negócio a você, elas eram brabas. Eram brabas, assim, eu acredito que a posição da mulher na engenharia hoje ela é uma posição que ela tem que se determinar. Porque eu tenho uma colega hoje que ela está lá no Amazonas, trabalhando em linhas de transmissão de 500 kV, e ela é a única mulher no ambiente. Ela coordena 1000 operários. Então, imagine aí, às vezes a gente está conversando, ela defendeu o mestrado agora na UFPB, eu estava conversando com ela, até o Instagram, Elas de Botas, até fica a dica para as meninas seguirem aí. Ela posta direto, e aí eu conversando com ela, eu disse, e aí, como é coordenar? Ela fez, Ives, no começo foi difícil, mas depois que eles entenderam que quem manda sou eu, é igual um casamento. Sim, senhora. Sim, senhora. Não estou entendendo essa referência que ele fez. Ives, eu queria aproveitar e fazer essa mesma reflexão que Lami fez, mas puxando um pouco para a engenharia elétrica, porque às vezes
o primeiro pensamento é o pensamento ali do fazer o projeto elétrico para casa. É assim, o civil faz a casa, o elétrico faz o projeto, mas é muito mais amplo. E a verdade é que o civil também faz o elétrico, né? Faz. Hoje eu... O elétrico predial. o elétrico predial. O da infra, É. a gente não se atreve. Os parceiros da infraestrutura conversam comigo e fazem bem assim. simples. Eles dizem assim, não, Quase neutro. não se preocupa com tomada e lâmpada não, que a gente bota. Agora é o seguinte, do transformador para fora é com você. Aí tá certo. É isso aí. Então, a engenharia elétrica, ela é dividida em duas grandes áreas e isso é importante a gente entender. Quando você ingressa no curso de engenharia elétrica, ele é um curso generalista. Já existem algumas formações em algumas faculdades do país que você já vai de algo direcionado. Você já pode fazer, por exemplo, engenharia elétrica e eletrônica ou engenharia eletrônica. Isso já é bem mais específico. Mas quando você entra no curso bacharel em engenharia elétrica, lá dentro você vai ter acesso a vários conhecimentos. Mas se divide em dois grandes grupos. O grupo da eletrotécnica, que a gente chama que é o grupo da alta tensão, é quem vai mexer mesmo com rede de distribuição, com geração de energia elétrica em larga escala, e tem a turma da eletrônica, né? E geralmente a gente divide os grupos assim, no primeiro período o pessoal diz, quem é de eletrônica vai para um lado, quem é de eletrotécnica vai para o outro. Então, qual é a característica do pessoal de eletrônica? Lembra muito a turma de computação. É um cara que gosta de programação, é um cara que vai trabalhar ali mexendo numa protoboard, né, para fazer ali montar os seus sisteminhas. E a turma de eletrotécnica é uma turma assim que não tem medo do perigo. Apesar de ter a placa assim dizendo, cuidado, alta tensão, a gente vai para cima, né? Então esses dois grandes grupos eles se dividem e durante o curso você tem a oportunidade de transitar entre eles. Por exemplo, quando eu entrei, eu queria ser de eletrônica por conta do meu padrinho. Meu padrinho era técnico em eletrônica, então o negócio dele era amplificador, som, mixar som. Aí depois você fazer foi pro edição, tal. Aí eu comecei lá, fiz uns trabalhos ainda com eletrônica, a gente fez um projeto de pesquisa muito legal, que foi direcionado para grandes pecuaristas no Goiás. Como é que funcionava o projeto? Era assim, não tem essas etiquetas que a gente, quando passa nas lojas de roupa, apita, né? Se o cara passa assim, pronto, a RFID. Então, a gente desenvolveu, junto com o Departamento de Medicina Veterinária da UFCG, a minha parte era da antena, a gente desenvolveu uma antena que ia no drone, e, por exemplo, você tinha um gato que era um certo reprodutor. Então, esse reprodutor estava lá, milhões de hectares, né? Você lá precisa detectar, achar. E, geralmente, quando precisava do reprodutor, o vaqueiro ia atrás. Então, qual era a missão da gente? A gente lançava um drone para o ar. Esse drone, através dessa etiqueta, ia identificar onde estava esse reprodutor. E o vaqueiro já ia pegar de forma direcionada, economizando tempo. Via GPS e tudo. E aí, a gente fez isso, apresentei, enfim, esse artigo, tá em congresso e tal. Só que aí começou as disciplinas de eletrotécnica. Aí eu disse... Rapaz, esse negócio é perigoso. Aí a primeira coisa que o professor disse, eu me lembro como hoje, Edson Guedes é um professor muito famoso de elétrica da UFCG. Ele disse assim, primeiro, ninguém assiste aula de chinela havaiana e é todo mundo de bota e calça. É aquele momento que você se sente engenheiro, bota capacete, aquela camisa polo, a calça jeans, aí você vai e compra uma bota e começa aquilo ali. Então a eletrotécnica, ela é o contato com isso. É o contato com a obra, é o contato com a geração de energia, é o contato com indústrias, que isso é crucial no processo. E a eletrônica, hoje ela está num ambiente que assim, eu não sei se eu quero ciência da computação, eu não sei se eu quero engenharia da computação, eu não sei, eu estou nesse meio aí. A eletrônica, ela também está nesse meio. Então, por exemplo, o cara que ele é hoje engenheiro eletrônico, ele pode estar tanto trabalhando para a Apple, por exemplo, fazendo celulares, como ele pode estar lá ajudando o Gutenberg na empresa dele. Então, assim, uma coisa que ajuda muito quando você entra no curso é você experimentar. Eu tive colegas que, por exemplo, se formaram em eletrotécnica e hoje trabalham com eletrônica. Aí disseram, era para ter feito eletrônica. Eu disse, cara, você teve a oportunidade de colocar as disciplinas, então experimente tudo. Por exemplo, é igual a turma da medicina. O cara entra querendo ser cardiologista e termina sendo pediatra. Eu tenho uma pergunta que não quer calar. Você falou em geração de energia e hoje a gente está com uma grande demanda, vem crescendo largamente a utilização de energia fotovoltaica. Isso. E é o engenheiro elétrico que está nesse meio? Pronto, vamos lá. Eu estagiei na empresa aqui em Campina Grande e a gente construiu uma usina com 2.000 placas.
né? A gente não pode dar localização, segredo, cliente, né? Profissional, mas foi uma oportunidade de aprender muita coisa. Porque primeiro eu cheguei na construção da usina na parte construtiva. Sol não falta aqui nessa região. Aí tava na construção dos muros, no canto onde ia ficar lá toda a subestação, toda a medição. O pessoal da Civil tava lá atuando. Tá. Tem que fazer até a drenagem antes, a É. drenagem. Né? Tem Tava que- o pessoal. Agora deixa eu te dizer, sabe qual foi o grande problema da gente? Formiga. Fizeram a terraplanagem, bacana, tudo legal. Menino, jamais Quando eu dei a- imaginariam isso. Quando eu dei a primeira pisada, meu pé afundou um buraco. Tinha um Formigueiro. formigueiro lá dentro. É um problema. Né? E aí eu acho que eu virei especialista em ciências do ambiente, não sei, né? Como eliminar formigas de maneira consciente. Você praticou um crime ambiental. Então a gente fez esse trabalho, então consegui acompanhar a obra desde o começo. E eu aprendi muito com o que a gente tem de eletricista, o que a gente tem de pedreiro, o que a gente tem de ajudante. Então, assim, esse meu período de estágio foi muito importante porque eu fiz de emenda de fio a fazer cimento. Então, hoje o cara chegar para mim, aí, quanto saco de cimento precisa para fazer esse muro? Hoje eu já sei fazer a conta. Então, apesar da elétrica estar nesse meio, a gente trabalha junto com outras áreas. Então, a gente trabalha com a mecânica, por exemplo. Hoje é muito comum usinas fotovoltaicas em que a placa ela acompanha o movimento do sol, né? Os famosos motores pneumáticos. Então, a gente utiliza muito o pessoal da mecânica nesse sentido. A gente precisa do pessoal da civil porque não tem como você fazer uma grande usina sem você ter ali o mecanismo da engenharia civil ali monitorando, né? E a engenharia elétrica, ela está na parte boa. É ligar e operar. É o famoso perigo, alta tensão. Então, quando terminou a parte civil, que a gente foi colocar os transformadores, né? 2 transformadores de 500 mil VA, ou seja, 500 kVA, gigantes. Quando entrou lá, o menino da civil olhou pra minha cara e fez: agora é com vocês! E aí agora é com a gente mesmo. Que bom, né? Que bom. Agora é com a gente mesmo. E essa parte ela é muito importante. Porque, assim, às vezes a gente pensa que engenharia elétrica é só fazer projeto elétrico. E se você for só fazer projeto elétrico, você vai concorrer com o civil. E eu gosto de dizer assim, engenharia civil e engenharia elétrica, eles não são rivais. Eles são complementares. Se você encontra engenheiros civis bons que vão se complementar com sua profissão, um vai ajudar o outro, todo mundo sai ganhando. Dá certo demais. Felipe, eu queria pegar essa questão da sustentabilidade dessas novas atividades aí, né? Eu esqueci de falar de algumas especialidades mais novas na engenharia civil, porque o mundo é dinâmico, né? Então, construções sustentáveis vai acabar sendo uma especialidade do engenheiro civil. Altíssimo. Um engenheiro especialista em engenharia de diagnóstico do comportamento das estruturas. Você vai pegar Tem muito. com Tem muito. o advento da verticalização é relativamente jovem, é recente, né? Sim, Você tem, sei lá, em Recife 60 anos, em João Pessoa 40 anos, enfim. Então você tem que saber fazer um diagnóstico de como está o comportamento daquela construção, do ponto de vista estrutural, das instalações e tudo. Então, esse diagnóstico das obras, né, isso já está se tornando E possíveis especialidade. reforços também. Exatamente. E essa questão também de planejamento, controle, orçamento, gestão de obra, isso é uma coisa que se desenvolveu muito da minha época para hoje, certo? E tende a se desenvolver mais ainda. E outra coisa vai ser a construção industrializada, né? Que isso aí é outro tema que a gente pode tocar, porque o que a gente vê hoje de construção, isso vai mudar muito nos próximos 20 anos. Então, o engenheiro de hoje, ele vai ter que ter... Tem que atualizar muito. Vai ter, a grade curricular tem que mudar, porque hoje a gente não tem uma construção mais industrial e mais sustentável pela desigualdade de renda, pela falta de educação, por ter ainda mão de obra barata, né? Hoje é mais barato na nossa região construir uma alvenaria com tijolo, um processo convencional, com um revestimento de chapisco, reboco e tal, do que fazer um drywall, né? De fazer então, mas isso vai mudar. Porque a partir do momento que mudar a gente tiver uma desigualdade menor,
e a gente tiver mais educação, mais acesso à educação de qualidade, é mais qualificado, e a construção industrial ela vem porque ela tem uma produtividade maior, né? A gente vai precisar não ter os cartéis para diminuir o custo desses materiais da construção industrializada, mas será uma tendência, sabe? Será uma grande tendência. Quanto mais controle e entendimento do processo como um todo, mais a gente vai se desenvolver e ser produtivo. Gutenberg, tem uma grande dúvida aqui que Ives levantou. Manda. Ciências da computação, engenharia da computação, como é a diferença entre elas? Porque alguns meninos, é a forma carinhosa que eu me refiro a eles olham assim, dizem, para mim é tudo igual. Mas não é. É igual, só que... Como é essa separação? Vamos lá. O engenheiro... Aqui em Campina Grande, na UFCG, a gente tem a engenharia, né? Só que a gente tem o engenheiro que faz a ciências da computação, que vai ser um desenvolvedor pesquisador. Ele vai pesquisar. Vai ser um acadêmico. Mas aquilo ali que ele construiu durante o curso permite que ele seja muito mais. Então, ele tem uma gama enorme de entrar em várias áreas. Automação comercial, por exemplo, automação de casas, internet das coisas, IoT, né? Por exemplo, um cara que termina aqui na ciência da computação ou engenharia de software é o cara que ajuda a fazer com que os dispositivos a vocês, vestíveis, os gadgets que vocês estão vestindo aí, wearables, os reloginhos, sejam possíveis. Então, ele trabalha com engenheiro eletricista, ele trabalha construindo microserviços ali dentro, tá? Nós temos ainda as engenharias de banco de dados, os caras que trabalham com mineração de dados. Hoje, todo mundo fala em ChatGPT. ChatGPT é antigo. A gente já tinha alguma coisa muito antiga lá atrás. É o cara que trabalha com banco de dados, análise de dados. Nós temos o pessoal que faz sistemas de computação, sistemas de informação, gestão de TI. Né? Esse é um nível mais acima, é um nível mais administrativo. É aquele cara que entende quanto vale uma hora de um programador, é o cara que entende CLT, quer dizer, carteira de trabalho, né? É um cara que entende equipes. Então, se eu fosse fazer uma distinção, eu diria assim, o cara que é mais voltado para técnica, né? Ele tem competências, hard skills. O cara que é voltado mais para gestão de TI, ele tem competências, tem habilidades, soft skills. Por exemplo, a maioria das pessoas que trabalham em equipe de desenvolvimento, no projeto que eu trabalho hoje, a gente chama ela de Scrum Master, é uma pessoa que trabalha o projeto, né? Ele tem um tempo, todo projeto tem um tempo para começar, um tempo para acabar. Ela é formada em administração. Mas por quê? Porque ela sabe lidar com equipes. Geralmente, o pessoal que trabalha com desenvolvimento ágil, a gente chama de Agile, XP, Scrum, esse pessoal geralmente é mulher. Por quê? Porque elas sabem lidar com pessoas. O pessoal de TI é um pouco mais... Tem uma digamos que uma característica mais peculiar de ser um pouco mais quieto, introvertido, porque ele é alguém que precisa de concentração e imaginação. Você às vezes precisa ter uma imaginação muito forte para performar, né? Então, o nosso pessoal trabalha muito com isso. Qual é a distinção, então? Qual curso deve seguir? Tem várias formas. Então, por exemplo, rapaz, eu gosto de jogo. Então, todo cara aí, geralmente, ele gosta de jogar. Tem curso de jogos digitais. Mas não é o cara que desenha. Porque eu vou desenhar e jogo... Não. A última coisa que se faz num jogo é a texturização. É transformar os vetores em textura. Em algo que a gente vê em jogo. É a última coisa. Tem toda uma programação antes para se fazer aquilo. E essas pessoas que trabalham com texturas, com a dinâmica de jogo, são muito mais voltados para arte mídia do que desenvolvedores. Os próprios design gráficos. Os design gráficos. Então, assim, para encerrar, eu diria o quê? Você que é muito detalhista, área de segurança da informação. A gente chama de white
Hat é o cara que trabalha com segurança da informação. Ele trabalha em entrar dentro de sistemas, mas de forma com ética, né? A gente usa um mecanismo chamado de pentest. É o cara que trabalha e diz assim, estou trabalhando. A Microsoft premia, é quem mais premia dentre as grandes, né? Chama de mama, né? Microsoft, Amazon, Apple, Meta, e é quem mais premia tudo isso. Por quê? Porque ela quer que você entre no sistema dela. E o pessoal, uma vez que entra em contato, documenta, faz a prova da invasão, né? Daquilo ali, e eles pagam. Tem empresas especializadas. Então, você nota hoje que tudo aquilo que mexe com informação, Dados, com de uma maneira dados, geral, né? você consegue dizer assim, o que eu posso ser então? Qual é a dica? Veja algo que você gosta. Rapaz, eu gosto de entender como é que a gente instala um aplicativo, um programinha num celular que tem 64 GB e ele não ocupa espaço. Como é que é essa história? Entendeu, Felipe? Então, assim, são várias vertentes que o legal é que você chegue num coordenador de um curso, e eles são muito, muito acessíveis, privada e pública. E diga assim, rapaz, eu gostaria muito de tecnologia, mas eu tenho uma dúvida. Aí ele vai perguntar, o que é que você gosta de fazer no seu tempo livre? Você já pensou, como é que você funciona? Tipo, você entra num carro hoje, você ligou o carro, é automático para você, né? Não é automático. O cérebro tem aquilo automatizado, a gente pensa que é automático, mas não é. Nosso cérebro já deu a nossa lógica de sair num carro. Abrir porta, a trave, taran, mas há uma lógica de programação naquilo. Ele vai perguntar a você, o que é que você gosta? Você gosta de construir? Você gosta de destruir? Engenharia reversa. Você gosta de destruir um código para saber como melhorar ele? Você gosta de trabalhar com cálculo matemático para fazer com que a pesquisa do Google seja mais rápida? Perfeito. O que eu acho que os três cursos se conversam. É uma coisa que o professor me disse na universidade, eu nunca me esqueci. Nós que somos de exatas, trabalhando, minimizamos riscos e trazendo segurança para as pessoas. Excelente. Então, a gente Excelente. trabalha com isso. A gente reduz os riscos e traz segurança. Eu queria dizer a vocês que a gente conversou com muitos alunos e trouxe as dúvidas de muitos deles, que é o que a gente está conversando aqui. E eu gostaria de chamar a dúvida da nossa aluna Mayara Silva. Oi, eu gostaria de saber se você recomenda eu aprender alguma linguagem da programação para quando eu ingressar na faculdade eu já ter alguma experiência. Bom, ela quer saber, para eu aprender alguma linguagem de programação antes de entrar no curso? Felipe, muita coisa mudou de repente, porque, por exemplo, os dois senhores programam. Mas antes de saber uma linguagem de programação, é preciso que você entenda a lógica da programação. O algoritmo. O algoritmo. A máquina, ela fala bit, 0 e 1. E logo, logo teremos as máquinas quânticas, que falarão 1 e 0 ao mesmo tempo. Né? Em nível subatômico. Mas antes de eu escrever um programa, eu preciso entender que quem vai ler o programa vai transformar ele para a máquina. E eu preciso seguir sequências. Então, tem dois grandes vertentes de programação. Tem a programação estruturada, Fortran, C, C Sharp, que você escreve como se você estivesse fazendo um script. Eu acordo, abro o olho, boto o óculos, sento na cama, boto o pé no chão. Aquele programinha Olá Mundo, que todo mundo fez na primeira aula de programação. Escrever na tela, Olá Mundo. Aí tem os outros que é objeto. Eu quero uma caneca. Então eu vou escrever para o computador, dizer assim, a caneca é um objeto que ela contém algo, ela tem algo que faz com que eu segure-a, ela tem um formato cilindro quadrado, ela tem uma altura. Aí pronto, uma vez que eu consigo descrever para o computador o que é um objeto, eu digo assim, computador, me dê 4 objetos. Me dê um objeto preto, né? Se então você já entende o que é um algoritmo, você já entende o que é uma lógica de programação, aí eu já vou dar algo que nossos professores não deram, porque no tempo que eu aprendi programação, era uma programação chamada Pascal. E depois foi uma programação chamada C, bem antiga, né? Inclusive o Linux da gente, se você está usando um celular Android aí, ele foi criado uma boa parte dele de um ancestral dele chamado Unix, que é em C. A linguagem C. Mas eu já vou dar ela
que ela começa a estudar uma linguagem chamada Python. Python é uma cobra. O Python é fantástico. Mas por quê, Felipe? Porque ao redor dele ele é software livre, né? Sim. A maioria dos grandes programas, a internet, ela só funciona por conta de software livre. O software livre, ele não é software grátis. É um software que você pode copiar, recopiar, distribuir, modificar e contribuir para o projeto. Ele é livre. Você não precisa pagar por ele. O que ele pede é que você tenha um dever e você vai ter um direito. O direito é de você poder usufruir e modificar ele à vontade. E o dever é que você precisa compartilhar com a comunidade aquilo que você fez. Entendeu? Então, o Python hoje é uma linguagem que você vai dizer assim, rapaz, eu quero trabalhar com criptomoeda. Bitcoin, por exemplo, que é a mais famosa das criptomoedas. Tem Python te ajuda. Python tem módulos para trabalhar com isso. Mineração de dados. Por exemplo, o ChatGPT. Tem vários ChatGPTs. São vários. O mais famoso dele, antigamente, era um cara chamado Watson, feito pela IBM. É tanto que foi Inteligência, ele... Watson. Inteligência. É tanto que ele venceu Kasparov, se não me corrija se eu estiver errado, um grande xadrezista, um dos maiores de todo mundo de todos os tempos. Então, assim, Python seria uma linguagem boa para começar, mas sem pressa. Primeiro, entender O algoritmo como um todo. como é a linguagem de programação. Python é tão importante hoje no mercado de trabalho que, só para você ter noção, a gente falou de usina e para determinar a localização geográfica da usina hoje a gente usa Python. Então, por exemplo, a gente pega os dados tanto de radiância do Sol naquela região, como latitude, longitude, todos esses dados que são importantes. Na dúvida, 500 watts por E metro aí, quadrado. aí você entra com os dados de localização e por métodos de otimização feito no Python, diz assim, esse local é legal Melhor aqui, melhor ou aqui. melhor aqui. Temos no interior da Paraíba grandes usinas. Que foram dimensionadas dessa forma. Malta, usinas. Coremas. É uma região aqui no interior da Paraíba em grande desenvolvimento por causa Aí dessas decisões. só para complementar, então assim, você entende que você está usando num nicho específico, porque alguém criou um Alguém bocado de pensou biblioteca, né, nós chamamos de bibliotecas, plugins, desenvolveu, viu que dava certo e compartilhou com a comunidade. Por isso que, por exemplo, hoje a internet só existe por um cara que o símbolo dele é um pinguim, que é o Linux. Software livre. Perfeito. Pessoal, eu estou muito feliz com esse dia de hoje, com esse nosso fechamento, porque hoje a gente está com o nosso terceiro dia aqui sobre o assunto. E eu gostaria de pedir as considerações finais, uma mensagem final aí para os nossos meninos, já começando aqui a agradecer a participação de vocês. Grande Ives! Bom, o que a gente tem para recomendar para vocês que querem engenharia elétrica, a primeira coisa não é um curso fácil. Eu comento com todos os meus colegas de curso, a vontade todo dia da gente desistir. Mas não é para desestimular, não. Como eu disse, eu entrei em elétrica por conta de um desafio. E esse desafio ele é real lá dentro. A gente tem lá 3 pilares, matemática, física e programação. E o tempo todo você está vivendo essas multi-experiências eletrônicas, enfim, tudo acontecendo ao mesmo tempo e às vezes você não enxerga oportunidades. Por exemplo, hoje você entrando em engenharia elétrica, por exemplo, na UFCG, você tem a oportunidade de no meio do curso você estudar na França. É uma conexão chamada Braftec, uma ligação direta do Brasil com a Universidade da França, você se forma lá, volta e tem 2 certificados. Você tem a oportunidade de, quando você tem um diploma de engenharia elétrica, você competir nas diversas áreas. Então, é um curso que no final do processo ele vale muito a pena. E aí você decide para onde você quer ir. Vai ter gente que vai para a parte de dados, vai ter gente que vai para a parte de obra. Geralmente quem gosta de confusão vai para a obra. Né? Mas se eu pudesse dar um conselho para quem quer fazer, seja engenharia. Essa menina me gosta de confusão. Gosta de confusão. Gosta de confusão. E o que eu posso recomendar para quem quer fazer qualquer tipo de engenharia, seja elétrica, química, civil, materiais, é o seguinte: aprenda Excel. Excel é a ferramenta do engenheiro. Tanto para a gente pagar o povo, como para a gente desenvolver os sistemas mais complexos. Não, eu fiquei pasmo um dia desse. O menino chegou aí e fez assim: professor, eu desenvolvi aqui uma equação, um programinha no Excel para tirar as raízes
quadráticas de espanhol. No Excel ele fez, foi, eu disse, que milagre, meu filho, não foi em Python, graças a Deus. Que hoje os meninos só querem escrever em Python, né? Então, assim, o Excel é uma ferramenta que vai ajudar muito. O curso, ele dá para você um leque de oportunidades, um leque de processos seletivos. Vejam, a gente tem energia fotovoltaica, energia eólica, hidrelétrica, tudo entrando ao mesmo tempo, tudo acontecendo. A previsão, segundo o Instituto de Pesquisas Energéticas, que é a EPE, é que a gente construa cerca de 250 mil linhas de transmissão nos próximos 10 anos. Então, a gente vai precisar de mão de obra. As usinas, tem tanta usina hoje que não tem mais linha para essas usinas escoarem energia. As pessoas não acreditam quando a gente fala. É verdade, inclusive na Paraíba, para você desenvolver novas usinas fotovoltaicas, você vai precisar de linhas e subestações. Né? Então a gente vai entrar Campo aí. abertíssimo. O campo está aí e é uma oportunidade fantástica para quem quer entrar. Você fez um medozinho no início, mas agora você tem que... Assim, você tem que ver que o Nordeste tem um potencial imenso. Imenso. E que a gente começou a explorar recentemente. Quer dizer, Tá tem muito muita aberto. coisa a ser feita e depois a transformar isso, né, como do jeito que você produz leite no semiárido, não tem como estocar. Você estoca através do queijo. Essa energia toda que vai ser produzida no nosso semiárido, a gente pode estocar através do hidrogênio verde, né? E exportar isso, né? Então, assim, a perspectiva de energia para o Nordeste é fantástica. Fantástico. Inclusive, sim. E a gente ajudando vocês a desenvolver. Ele já quer entrar no Brasil. Sendo os UPCistas, né? Tem os UPCistas aí, né? É espetacular. O mercado tá propício. Inclusive, hoje o Nordeste, ele supre a própria energia e ainda exporta energia. Eu assisti a uma apresentação falando sobre isso e ele mostrando o crescimento da usina proporcional a outras formas de geração de energia e sendo de forma surpreendente, né? Independente da questão energética, que a energia sempre terá uma grande Sempre, demanda, sempre, historicamente, né, você vê essa necessidade, mas você agrega para o seu energia sustentável, você agrega valor ao seu produto, né? Então, recentemente a gente construiu aqui em Campina o Mix Center da Alpargatas. E a gente tinha um compromisso de ter um certificado de sustentabilidade. E uma das coisas que nós fizemos foi instalar uma usina fotovoltaica de 1,5 mega sobre a coberta, né, que atende toda a demanda e ainda é utilizado em outras unidades da Alpargatas. Então, por que isso? O cliente externo, ele quer ver seu processo, né? Então, os resíduos da Alpargatas, elas se preocupam em ter produtos que utilizem aqueles resíduos, né? E também a sustentabilidade agora, usando energia renovável. Então, essa questão da governança, do social e do sustentável é muito valorizado hoje no mundo capitalista, né? Sim. A indústria dos produtos aí de beleza como um todo, agora está em alta não testar em animais. Então ele já vem hoje, inclusive nos rótulos, produto não testado em animais. E muito bom. Gutenberg, nossas considerações finais aí, fazendo esse fechamento. Rapaz, então, a gente tem hoje um desafio enorme, porque a rotina de trabalho, quem trabalha com equipes remotas, precisa de gente que entenda como é essa rotina. Entenda que você precisa de outra língua. Vou fazer igual aí, já vou dando um aperreio para os meninos entenderem. Inglês não é obrigatório, inglês é essencial. Ele não é obrigatório, ele é essencial. O obrigatório é uma terceira língua. Como eu estou pegando agora o espanhol. Rotina, por exemplo, eu trabalho remoto, trabalho no Motivo, trabalho na UFCG, começa às 5 da manhã. Com o time que está na China, com o time que está em Portugal, com o time que está na Bélgica. Todo mundo conversando. Precisa de um cafezinho antes, óbvio. Inteligência emocional, para lidar com pessoas que são de outras culturas, falam outras línguas. Porque, olha só, tudo que a gente está fazendo hoje é na telinha. Antigamente a gente pensava que fazer uma viagem precisava disso aqui, papel. Hoje você leva um celular, você faz a viagem inteira. Você não precisa mais de documento, de nada. Com o celular você paga, você faz o check-in, você tem um map. Isso precisam de pessoas que precisam ter criatividade.
As startups são empresas que começam e tem aquele boom. Quem são startups? Spotify, Uber, iFood, né? Airbnb, Netflix. Elas começaram com ideias simples, mas de pessoas que eram multiculturais, que entendiam que precisavam responder perguntas, e aí eu já estou dando outra característica, é um cara que sabe resolver puzzles, é alguém que gosta de desafios. Doutor Lamy, suas considerações finais para fechar esse terceiro dia. Obrigado já por você ter vindo, por ter aceito, eu sei da demanda. Como todo mundo tá criando um medozinho no início, né? Então, veja só, eu acho o seguinte, a profissão do engenheiro civil, ela depende muito da conjuntura macroeconômica, né, de um país. Eu lembro né? da década de 90. Pois é, o engenheiro na década de 80, o engenheiro que virou suco, né, não tinha trabalho, o cara botava uma lanchonete e ia fazer outra coisa, ia fazer concurso público e tal. Então, por quê? Porque o país em crise, com inflação alta, né, sem investimento em infraestrutura, né, sem um mercado imobiliário forte. Porque como é que o mercado imobiliário sobrevive? Né, em cima de 3 pilares. Você tem que ter uma demografia, né, pessoas na idade de trabalhar, de casar, que isso gera demanda. Então, demografia é muito importante para o mercado imobiliário, né? Financiamento imobiliário com segurança jurídica, né? E massa salarial. Massa salarial é emprego, Sim. né? Emprego e que remunere bem, ou que remunere dignamente. Então, você consegue viabilizar o mercado imobiliário com isso. Então, a gente é muito dependente das outras atividades, né? Seja no mercado de habitação, seja no mercado de infraestrutura. Hoje, o Brasil, por exemplo, você pega o orçamento do Brasil, o valor destinado à infraestrutura é ínfimo. Certo? Se não fosse as parcerias público-privadas, as concessões, você vê hoje o aeroporto de Campinas está sendo reformado, ampliado e tal, mas ali foi uma concessão que foi feita, é uma empresa espanhola, né, que está ampliando. E assim como rodovias que têm concessões, o sistema de água e esgoto seria muito bom que tivesse essa concessão, né? Você vê aí que o sistema elétrico já tem outra dinâmica, seja na parte de linha de transmissão, né? Na parte de geração. Deu um boom. Exatamente. Como a telefônica deu lá atrás de comunicação, né? Então, assim, a gente depende muito de como isso vai se comportar, né? Para que essa demanda venha. Então, eu acho que o potencial é muito grande. Por que é grande? Por aquilo que eu já falei. A nossa desigualdade no Brasil é muito grande. Imagina, e principalmente no Nordeste, imagina, tem uma estatística que mais o emprego formal é bem menor do que o Bolsa Família, né, nos estados do Nordeste. O Rio Grande do Norte é um que está ali empatando, mas é igual, né? Tem estados como Santa Catarina que o emprego formal é 10 vezes, 12 vezes maior do que o Bolsa Família. A melhor situação é o que empata. E tem situações como no Maranhão, que é o inverso. Então, imagina esse pessoal entrando no mercado. A demanda por habitação, a demanda por centros comerciais, a demanda por serviços de uma forma geral, que isso tudo envolve a construção civil, né? No mercado desenvolvido, você precisa ter uma clínica, você tem que construir a clínica, né? Você precisa, né, de escola, né? Tem que construir uma escola, né? O Motiva Campus tem que ser construído, né? Tem que ser construído. Né? Então, assim, isso tudo depende, né, dessas variáveis, né? Então, o potencial é muito bom, continua sendo muito bom. Agora a gente depende muito da macroeconomia, da política, né? Das decisões corretas, da decência, né? Porque da boa aplicação do dinheiro público. A gente precisa de tudo isso. Agora, uma coisa que vai existir, que eu acho que vai ser muito bom, inclusive, é essa industrialização da construção civil. Sabe? Isso vai dar muito menos dor de cabeça,
que ele faz tudo, vai. É uma atividade muito Ele artesanal. vai ganhar 2 vezes, né? Porque a indústria tem que construir também, né? Não, ninguém sabe, pode ser que os players dominem as indústrias, né? Mas assim, é uma tendência, né? Que seja uma construção mais industrializada, porque vai ser uma construção mais limpa, mais sustentável, Isso. com uma produtividade maior. Bem melhor. E aí pode ser até que fique mais acessível, né? Quando tiver essa escala. Tiver equilibrado, Essa né? demanda maior, né? Os produtos vão ficando mais baratos, mais acessíveis e como foi o celular, como foi a televisão, como Foi a foi... energia solar, Eu ia dizer como Exatamente. foi o vídeo cassete. Mas você tem um exemplo muito bom da energia solar, né? Ninguém imaginava até há 12 anos atrás que seria tão acessível. A gente E está criando uma revolução. As placas para esquentar água ainda, né? Ainda era placa para aquecimento. Ou então uma calculadurazinha para não usar mais bateria. Então, assim, é uma profissão com um potencial muito grande, mas que a gente depende. E que também vai ter essa mudança. Então, estudar bem a grade curricular, ou até fugir dessa grade curricular, se especializando, porque hoje a educação você consegue de outras formas também, né? Não só na educação formal ali na universidade ou na escola. Isso. Então, você tem que estar bem atualizado, né, com relação a isso, mesmo que a sua faculdade não tenha uma grade curricular atualizada. Você tem que estar em busca disso. Mas tem que estar em busca da industrialização, da sustentabilidade, sabe? Você tem que estar em busca disso, porque vai ser o futuro. Perfeito. Vocês estão percebendo que nós estamos conversando, na verdade, sobre sonhos. Aqui a gente está discutindo as nossas paixões e o nosso grande objetivo é auxiliar vocês a descobrirem os seus próprios sonhos. Eu queria fechar esse momento aqui dizendo para vocês que às vezes a gente tem um receio da tecnologia, mas na prática, a nossa criatividade, o ser humano, junto com a tecnologia, é quem vai moldar tudo que vem pela frente. E aqui eu fecho o terceiro bloco do Sobre o Assunto com o nosso jargão. Valeu, moral!